Olá, chegamos à nossa última aula, essa aula sobre filosofia aplicada ali à vida do concurseiro. Talvez você esteja assistindo essa aula até antes do restante do curso, porque eu recomendei isso lá no começo, para aqueles que assim achassem importante. Mas seja como for, você está assistindo como última, como primeira aula, eu fico muito feliz de você ter acreditado naquilo que eu falei e ter se interessado pelo tema. Por quê? É aqui que a gente consegue dar o pontapé inicial para desenvolver as nossas próprias técnicas, para ter a habilidade de modificar aquelas técnicas que foram desenvolvidas ao longo dos anos e que eu, Cláudio, estou apresentando para você de forma, digamos assim, fechada. Ó, a técnica é isso. É aqui que a gente pega uma técnica que é isso ou é aquilo e transforma naquilo que é melhor para mim, para você no caso. Então assim, eu passei por técnicas, eu passei dicas, mas aqui você sabendo a origem, sabendo que existem pensadores que lá nos séculos passados, até no milênios passados, falaram sobre temas correlatos e que você consegue olhar para uma técnica hoje e identificar, nossa, isso aqui nada mais é do que uma evolução do que falou Sócrates lá no passado. Aí você começa a fazer conexões cerebrais, daqui a pouco você está achando isso natural, começa a enxergar as coisas da vida, assim, analisando o que está por trás disso, e aí é muito mais fácil para você ter um pensamento diferenciado sobre qualquer tema que seja, né? Vou compartilhar aqui o slide e já falar para você, me siga lá nas redes sociais, no Instagram especificamente, a Cultive Concursos, a Cultive Concursos no YouTube. Se você ainda não está seguindo até agora, insisto, siga, porque especificamente esse tema da filosofia aplicada aos estudos eu vou desenvolver bastante no meu Instagram. É algo que eu estou no nível de estudos intermediário, mas que eu quero levar muito para frente ainda e eu vou sempre compartilhar com vocês que me acompanham. Então, nesse momento aqui, já é legal falar do tema, mostrar uma coisa ou outra para você conseguir despertar esse interesse. Aí depois, claro que é um tema muito teórico, então tem que ter uma certa leitura, até por isso eu vou ler os conceitos muito resumidos que eu coloquei nos slides, mas aí, poxa, se você se interessar, já vai lá no meu livro, procura que dê já um capítulo inteiro, e aí é só o começo, aí você vai tomar gosto sozinho pelo tema, sem atrapalhar o teu momento de estudo, para concurso, mas até onde dá para chegar ali no meu livro, mais ou menos, ali ler algumas dezenas de páginas, acho que não atrapalha nada e muito pelo contrário, só vai edificar essa tua jornada aí rumo à aprovação naquele concurso dos seus sonhos. Rapidamente passando pelo menu do dia, então eu vou falar um pouquinho sobre quais as habilidades que a gente consegue desenvolver através de um estudo filosófico, falar bem rapidinho também da filosofia do aprendizado no contexto dos concursos públicos, e aí citar 4 dos grandes mestres, talvez os 4 maiores filósofos aí da nossa história, para você entender que todos eles falaram alguma coisa que, se você for analisar ali nas técnicas que eu passei, vão ter certa ligação. Para você entender que nada do que a gente desenvolve hoje de técnica, de dica, um curso legal como esse que eu estou fazendo, como outros tantos fazem, cursos legais e tal, aquilo ali não sai 100% da nossa cabeça, muito pouco sai da nossa cabeça. Esses grandes filósofos do passado, grandes pensadores do passado, entenderam a mente humana, entenderam as verdades por trás do aprendizado ali, e o que a gente foi fazendo ao longo dos séculos até chegar aqui nesse meu curso é basicamente alterando uma coisa aqui, estudando um pouquinho diferente ali e tal. Então, se você sabe desse processo, você consegue se virar sozinho, adaptando para a sua realidade, como a gente está adaptando século após século as ideias desses pensadores, você adaptar aí para o seu século, né? O seu século, metaforicamente falando, para a sua necessidade. Então, vamos lá. Então, esses 4 pensadores, né, são Sócrates, Platão, Aristóteles e São Tomás de Aquino. Primeiro, nossa, eu passei aqui um pouco. Deixei para a última aula eu errar a passagem dos slides aqui, mas vamos lá.
as habilidades oriundas do estudo filosófico, né? Então, assim, basicamente, se você começar a estudar a filosofia um pouquinho mais a fundo, naturalmente o teu pensamento crítico vai se desenvolver, você vai ter mais facilidade de resolver problemas. Quando você se deparar com um problema, você não vai precisar ir lá perguntar para alguém, precisar de um professor, de um facilitador, como eu estou sendo aqui, para desenvolver. Ó, se eu tiver com problema X no meu plano de estudos, o meu problema está sendo resolver tal tipo de questão, qual é a técnica que você acha melhor, Cláudio? Vai mandar lá para mim um direct lá no Instagram. Não, você vai ter uma base filosófica, assim, eu sei resolver o meu problema, eu não preciso ir perguntar para o Cláudio lá que estudou as técnicas de estudo e tal, porque o que ele fez é estudar genericamente e passar essas dicas. Eu, com o meu conhecimento, eu vou saber resolver o meu problema específico muito melhor do que alguém que estudou bastante as técnicas de forma geral. Então, esse é um dos grandes objetivos de você estudar um pouquinho de filosofia aplicada ao aprendizado para você resolver os seus problemas sozinho. Sem contar que, estudando filosofia, você vai ter um contato direto com esses grandes pensadores, né? E vai ter o desenvolvimento, por exemplo, da ética, que é essencial não só para você realizar uma prova lá de forma correta, como também para depois atuar como funcionário público. E você ter noção do que você vai fazer na carreira futura ajuda também a estudar, ajuda até a resolver a prova. Porque vão ter questões de ética também na prova. Então você. É muita coisa, uma coisa está ligada com a outra ali. Então você vai desenvolver também essa habilidade de ter um senso crítico, de agir de forma ética, aprender a resolver seus problemas, vai desenvolver também a integridade ali ligada com a ética, o autoconhecimento, então nem se fala, né? Quando você conseguir fazer o exercício de parar, pensar eu sei, não sei, eu só sei que nada sei, né? Então você vai pensar ali, você vai, pô, nossa, eu estou conseguindo me conhecer melhor, então resolvo melhor os problemas. Uma coisa está ligada com a outra. E assim, no final de tudo, você vai desenvolver as suas próprias técnicas de estudo ou saber adaptá-las. Então, assim, especificamente ligado aos concursos públicos, a filosofia do aprendizado traz alguns insights. Eu vou ler aqui o textinho que eu coloquei, que é importante, é um parágrafozinho do resumo, do resumo, do resumo, do resumo. Lá no livro tá bem especificado isso, tem um subcapítulo inteiro lá, né? Mas a filosofia do aprendizado é o ramo que examina as questões relacionadas à natureza do aprendizado, a eficácia dos diferentes métodos de aprendizado e a estrutura e os objetivos do sistema educacional. Putz, li muito mal aqui, vocês vão me desculpar. Estou acostumado a falar para vocês sem ler, eu vou ler de novo, tá? A filosofia do aprendizado é o ramo da filosofia da educação que examina questões relacionadas à natureza do aprendizado, a eficácia dos diferentes métodos de aprendizado e a estrutura dos objetivos do sistema educacional. Ela se preocupa com o entendimento das condições sob as quais é possível adquirir conhecimento e desenvolver habilidades e competências. Resumindo, a filosofia do aprendizado ela fala desde os métodos tal de ensino, mas também dos sistemas tal, que nada tem a ver com concurso público. Mas por que eu coloquei esse título, Filosofia do Aprendizado nos Concursos Públicos? Lembra quando eu contei lá na segunda aula, quando eu falei de técnicas, que é aquela técnica dos ciclos de estudo, de colocar as matérias em blocos ali, ao invés de estudar tudo de uma vez só, que aquilo ali era exatamente o que a gente fazia quando estava estudando lá no colégio, que tinha uma aula de matemática, depois uma de português, depois uma de física, uma de química e por aí vai. É isso. A mesma filosofia que foi aplicada lá para desenvolver aquilo que os colégios estão fazendo aí no dia a dia, foi a mesma filosofia aplicada para criar o método do ciclo de estudos e depois preencher eles com o Pomodoro. É a mesma coisa. A filosofia aplicada aos estudos é uma só. Os grandes mestres que deram o pontapé inicial nisso foram os mesmos. Então, alguém pegou esse conhecimento, essas verdades vindas filosóficas, vindas do passado, e aplicou no dia a dia da sala de aula da quinta série. Mas essas mesmas verdades vão ser aplicáveis com as suas adaptações ao concurso público. É a mesma coisa. Você estudou a vida inteira com técnica, só não sabia que estavam aplicando uma técnica de estudo em cima do teu aprendizado.
Agora eu estou falando para você que estavam, que você vai adaptar isso ao seu concurso e vai adaptar isso às suas especificidades. Se no colégio era 45, 50 minutos e na sua vida é melhor que seja 20 ou 1h30 cada bloco, isso é seu. Agora, se você entender que isso tem uma lógica inicial, pronto, cumprimos o nosso objetivo. Você está vendo a verdade por trás das técnicas. Esse é o principal objetivo de trazer um pouquinho da filosofia do aprendizado aplicada aos concursos. Aplicada aos concursos? Beleza, mas é a mesma aplicada aos colégios, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Vamos falar então aqui, começar a exemplificar. Sócrates. Sócrates, ele é muito famoso. Eu vou ler o conceito, tá? Só me desculpar, eu vou ler. Depois eu explico com as minhas palavras, mas eu vou ler. O objetivo do método socrático é criar uma discussão aberta, estimulando o pensamento independente e a autorreflexão. Ele promove a aprendizagem através do diálogo e do questionamento, em vez de através da mera absorção de informações. Ao forçar os indivíduos a questionarem suas próprias crenças, o método socrático ajuda a desenvolver habilidades de pensamento crítico e a entender melhor suas próprias perspectivas. O que isso significa? Sócrates, lá na Grécia Antiga, ele se reunia com algumas pessoas e aí ele começava a tratar dos temas. A filosofia dele era desenvolvida dessa forma. Ele perguntava sobre algo do cotidiano de uma pessoa e a pessoa dava uma resposta ali, os alunos dele, e ele questionava de novo, pegava a resposta e questionava em cima da resposta, questionava, e aprofundando aquilo até que no final das contas se chegassem às verdades iniciais sobre os temas. Assim, olha, muito resumidamente falando, de um jeito que fique fácil de entender. Então, por isso que é o método socrático, é do questionamento, ficar questionando coisas reais da vida. Poxa, vamos falar, trazer isso para as nossas técnicas ali. Quando a gente fala em estudo de grupo, quando alguém vai perguntar para você, num estudo em grupo ali, quem descobriu o Brasil? Daí você vai falar, Pedro Álvares Cabral. Você já pode acertar ali uma resposta bem rasa, digamos assim. E se a pessoa pegar e falar assim para você, isso é 100% correto? Ele descobriu no sentido que não existia ou existiam outros povos que já viveram aqui e tal? Não, existiram, já tinha os indígenas, tal. E aí, eu não entendo a fundo desse tema. E aí, mas alguém pisou aqui antes? Olha, tem alguns estudos que no ano de 1412 um japonês tinha pisado aqui. Já estou inventando, mas digamos que fosse. Entendeu? Você vai aprofundando. Seria um grupo de estudos usando mais ou menos que o método socrático. Então, um grupo de estudos, de certa forma, quando você se reúne com pessoas para estudar, onde um questiona o outro, onde vai te instigando a ir mais a fundo, a não dar a resposta mais fácil primeiro, isso faz você adquirir mais conhecimento. Isso aqui seria útil, por exemplo, numa prova discursiva. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, a Xuxa, não sei o que. Beleza, marcou Pedro Álvares Cabral, você acertou. Agora, se perguntar numa prova discursiva quem descobriu o Brasil, 10 linhas para responder, você responder Pedro Álvares Cabral, vai tirar alguma coisa perto de zero. Né? Ele quer que você demonstre, escreva uma mini redação sobre isso. Se você tiver conhecimentos que vão mais a fundo, você vai dar um show ali. Foi Pedro Álvares Cabral, porém, a notícia é que já tinham povos morando no Brasil, que um japonês pisou no Brasil não sei quando. Então, é um exemplo pobre que eu estou dando, eu sei, estou falando de Sócrates, né? Mas é para você entender que por trás do estudo em grupo, dá para identificar o método socrático. E dá para você criar coisas novas com isso. Dá para você adaptar isso aqui a um grupo de WhatsApp, por exemplo. Mas eu não vou viajar tão longe assim. Mas eu quero que você viaje. Fale, beleza, eu vou pegar um grupo de WhatsApp e vou transformar num grupo de estudos que utiliza do método socrático. Onde cada um fala um tema num dia e aí os outros têm que questionar sobre aquele tema durante 24 horas. Os outros vão ter que pensar em perguntas para nunca deixar aquele tema chegar no final. E se chegar, aí beleza, aí vocês fizeram filosofia. Legal?
É viagem mesmo, um pouquinho de viagem, como a gente diz aqui em Curitiba, mas é para ser, porque é para isso. Não é 1 mais 1 = 2, aqui é pra gente resolver, abrir a mente mesmo, ficar aberto. Isso é importantíssimo para você desenvolver e aperfeiçoar suas técnicas de estudo. Falando de Platão, né? Então, falando da teoria das ideias de Platão. Aplicado ao estudo, aqui eu já coloquei um texto meio que já dizendo como que isso pode ser, não coloquei conceitualmente o que seria a teoria das ideias, mas já falando o que seria isso aplicado ao estudo. Aplicado ao estudo, este conceito sugere que os alunos devem buscar entender a essência ou a forma ideal de qualquer assunto que estejam aprendendo. Em vez de apenas memorizar fatos e detalhes específicos, os estudantes devem procurar entender as ideias fundamentais e os princípios adjacentes ao tema. Claro que a gente dá uma forçadinha aqui para ficar uma figura mais fácil de entender, mas pense assim, quando a gente faz um flashcard, por exemplo, que só mostra a figura central, você olha para aquilo ali, não está uma descrição conceitual de tudo que tem sobre aquele tema, mas assim, o conceito fundamental você teve que entender para passar para aquele flashcard. Então é mais ou menos isso, você vai buscar entender a essência, como você não vai poder descrever tudo, fazer uma grande redação sobre aquilo, mas se você entender a essência e colocar um símbolo naquilo ali, de certa forma você está usando Platão. Ah, não gostou, não concordou comigo que se usa Platão por trás? Não tem problema. Mas se você conseguir entender o que é a teoria de Platão, de buscar as ideias, identificar isso em alguma das técnicas que você já está usando, ou usar essas ideias para criar suas próprias técnicas, nosso objetivo foi cumprido. Então, Platão também, lá no livro eu discorro um pouco mais tecnicamente sobre isso e dá para ter um entendimento melhor, mas basicamente eu queria passar essa ideia. Em Platão você também enxerga alguma ou outra coisa que você vai falar, nossa, mas eu já penso mais ou menos assim, eu já penso que a forma de memorizar para mim melhor é saber o cerne, assim, o centro da ideia. Se eu entender o centro da ideia, o resto todo entra mais fácil na minha cabeça. Teoria das ideias de Platão. Indo para Aristóteles agora, né? Então, falando do justo meio, que é um dos conceitos aristotélicos ali. Então, segundo Aristóteles, a virtude está no equilíbrio entre os extremos do excesso e da falta, sendo essa a doutrina do meio termo, o justo meio. Podemos aplicar esse conceito ao processo de estudo. Perfeito? Imagino que eu consigo identificar isso lá no livro do William Douglas, Como Estudar em Provas e em Concursos, que eu expliquei para vocês no começo do curso aqui, que a minha ideia era partir daquela ideia, o meu objetivo era partir da ideia do William Douglas, onde ele fala, ó, uma pessoa que estuda 100% do conteúdo tem menos chance de sucesso do que aquele que estuda 50%, 60% do conteúdo, mas com 50% e 60% de técnica, se aquele do 100% não usou de técnica, né? Então, eu enxergo o justo meio aí. Olha, o certo no estudo não é nem 100% técnica, nem 100% conteúdo. Se você só estudar as técnicas e não estudar conteúdo, você não vai ter onde aplicar suas técnicas. Se você só estudar conteúdo, mas esquecer das técnicas, dessas dicas para o dia da prova, da semana da prova, para o plano de estudos, você não vai absorver aquilo. E às vezes vai até se perder, às vezes vai chegar lá e não vai saber o que fazer com o seu conhecimento. Então, o justo meio. Para estudar aqui, o segredo está no equilíbrio. A gente identifica Aristóteles na técnica central disso tudo, no objetivo central desse curso aqui, que é você atingir o seu melhor resultado com o mínimo de esforço possível. Como? Usando uma técnica que leva em consideração o justo meio, o meio termo, ok? Passando para São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino ele era muito famoso. A gente fala São Tomás, parece que é uma coisa muito ligada à fé religiosa, né? Mas não, São Tomás de Aquino, ele virou São Tomás depois de morto. Na época que ele fez escreveu as grandes obras dele, ele era Tomás de Aquino, por isso que eu coloquei ele até A Fé e a Razão em Tomás de Aquino. Claro, ele ficou famoso por ser o maior teólogo de todos os tempos, porque ele conseguiu explicar a relação entre a fé e a razão, né? A ponto de vários ateus na história, eu não lembro qual que foi agora um filósofo ateu muito famoso que falou assim,
Santo Tomás de Aquino era tão bom que ele quase me convenceu que existe uma relação entre a fé e a razão. Mas isso era um filósofo ateu, assim, totalmente anti-ideias cristãs, etc. Tal. Porém, Tomás de Aquino, além de teólogo, ele era um dos grandes filósofos, porque assim a obra dele tem muito a ver com essa explicação, que Aristóteles também teve muito, que era explicar um pouco do conteúdo transcendente, né? Lá da metafísica e tal. Então, uma evolução disso, mas mais voltada para a parte espiritual, digamos, falando de fé um pouco. São Tomás de Aquino tentou misturar, não, mas entender a fé através da razão, né? Trazer conceitos racionais para explicar a fé. Então ele também foi um grande filósofo, não só um teórico, mas um grande filósofo. E aqui eu vou ler, então, ao aplicar essas duas abordagens, razão e fé, você pode maximizar o potencial de aprendizado e desempenho nos estudos. A razão garante que você tenha uma compreensão sólida do material que você está estudando, enquanto a fé permite que você confie nas suas habilidades, intuição e experiência pessoal para otimizar o seu processo de estudos. E aqui vem o que eu quis passar para vocês durante todo esse curso. A partir do momento que você estuda, adquire conhecimento, inclusive de filosofia, você vai ali, através da razão, enchendo a sua bagagem de conhecimento. Porém, você tem que ter fé no que você está fazendo. Não a fé religiosa, a fé em você, nas suas habilidades. Então, na hora que você está lá realizando uma prova ou desenvolvendo o seu plano de estudos, você tem que acreditar no que você está fazendo. Na prova, você vai falar assim, poxa, eu adquiri todo o conhecimento. Agora, se você não acreditar que você adquiriu da melhor maneira possível, você vai ficar ali tremendo na hora de marcar a bolinha da resposta. Será que eu erro? Será que minha memória está meio ruim? Eu já não sei. Será que o método mnemônico que eu fiz para lembrar, eu estou agindo... Vai ficar perdido. Então, você tem que ter fé nas suas habilidades. Por isso que eu falo, se você está fazendo certinho o seu plano de estudos, planejou a sua semana da prova, o seu dia da prova, confie em você. Isso é São Tomás de Aquino. Você trouxe a razão para você através dos estudos, agora você tem que confiar. Você usou das melhores técnicas. Isso aqui ajuda você a não ficar nervoso. Isso é São Tomás de Aquino. Tenha fé em tudo que você fez. Se você fez tudo certo, para que ficar se comparando com o cara do lado? Então, a partir disso aqui, claro que isso aqui é o resumo. Lá no livro você lê um pouquinho mais e até recomendo que não faça mais que isso nesse momento aqui. Deixa para depois que passar no concurso e a fundo na filosofia. Mas entenda só esse mínimo. Leia lá meu livro, o capítulo, né? Pouquíssimas páginas lá, 30 páginas, menos que isso talvez. Depois pesquisa uma ou outra coisa, forme um pensamento crítico sobre isso e identifique. Fale, poxa, eu estou vendo conceitos filosóficos aqui que vão além. Não foi o Cláudio que inventou, que é para eu confiar em mim. Não foi o autor X, Y, não foi o professor de cursinho que falou que é para confiar em mim. Poxa, isso aqui tem toda uma explicação. São Tomás de Aquino explicou que quando a gente acredita no que a gente está fazendo, tem fé não só no transcendental, aí no espiritual, tem fé na gente, a gente consegue resultado melhor. Então, sempre vai ter uma ligação entre algo que é importante para o teu estudo e o que um grande pensador falou. Às vezes você vai ter que forçar um pouco mais, não porque o pensador está longe daquilo, é porque a gente conhece pouco do pensador. Se eu conhecesse um pouquinho mais desses 4 senhores que eu trouxe aqui, grandes pensadores da Terra, talvez eu não precisasse forçar um exemplo, eu traria um exemplo até um pouco melhor. Esse é um processo que nunca acaba. Mas desde o momento que eu entendi que é assim que funciona, eu me vejo na obrigação de passar isso para você. Para amanhã ou depois você não precisar do meu curso para resolver os seus problemas de estudo. Ok? Olhei muito para baixo aqui dessa aula porque estava muita anotação aqui e é um tema que me empolga e eu quis muito trazer isso aqui para você. Foi um prazer poder passar um pouco do conhecimento que eu tive nessas últimas 2 décadas. Espero ver você nas lives que eu vou continuar fazendo sobre o tema, nas publicações que eu vou ter nas redes sociais, tanto da Cultive quanto no meu Instagram. Mande lá em direct para mim, participe da comunidade da Cultive. Vamos lá, que junto a gente vai chegar lá. Mande dicas também, critique mesmo. Critique mesmo. Faz muito tempo que eu não me arriscava assim na frente da câmera e tal. Então,
critique, pode falar, professor, pare de olhar. Professor, né? Já tô me achando professor. São realmente, assim, não é por excesso, por falsa humildade, mas eu não sou um professor, eu sou alguém que adquiriu o conteúdo prático ali e não mereço esse título de professor. Tem tanto professor bom que trabalha na Cultive. É só alguém que realmente é aquilo de um facilitador ali. Eu reuni algumas informações e tal, e tô tendo a boa vontade aqui de passar para você. Fico feliz de ter conseguido atingir alguns, porque se alguém está assistindo o 14º vídeo, é porque realmente eu consegui trazer alguma coisa. E falando sobre o último tema aqui, o estudo da filosofia não tem por objeto saber quais os homens pensavam, e sim quais as verdades das coisas. Qual é a verdade das coisas. Então, assim, não interessa se foi o Sócrates, o Santo Agostinho, o São Tomás de Aquino, Platão, Aristóteles, o livro que eu li para trazer aqui para vocês alguma outra informação, ou a minha própria informação que eu trouxe. Interessa-se disso que eu falei, ou daquilo que você vai ler um pouquinho mais lá no meu livro, ou do que você vai pesquisar na internet depois. Se disso você entender algumas verdades, é isso que interessa. Filosofia não serve para você ficar lendo o que o cara falou, daí o outro falou, o outro falou. Serve para você identificar que teve alguém que falou lá no começo, e se isso continua sendo usado século após século, é que isso é importante. Se o método socrático de questionamento até hoje é utilizado, desde que Sócrates falou, com pequenas mudanças, é porque dá certo. Então você vai se convencer que você vai pensar nas suas técnicas, em desenvolver, em mudar suas técnicas, ou simplesmente acreditar nas técnicas que alguém está te falando, como as que eu estou te falando nesse curso. Porque se Sócrates falou e isso está vivo até hoje, é porque funciona. É muito melhor acreditar nisso do que alguém está oferecendo um milagre. Vem aqui, compre meu curso e passe em concurso em 47 dias por apenas R$ 47. Não, não. Acredite nas verdades, nas grandes verdades. Essa pessoa que vai vender esse curso aí talvez traga um conteúdo bom? Talvez traga. Talvez traga. Não estou falando nem que isso é má fé, é só uma técnica de venda. Ele estudou lá o conteúdo e está repassando para você. Mas quando você entende que por trás disso tem verdade, são as verdades que vêm há séculos e séculos e séculos, e não adianta querer reinventar a roda de um dia para o outro, você vai ver que às vezes você não precisa comprar todos os livros, todos os cursos e tal. Você começa a se virar sozinho, resolver seus problemas sozinho. De toda a experiência que eu tive de estudo para concurso, de estudo sobre empreendedorismo e marketing para fazer a Cultive, e outros temas de direito no geral, né? Ainda sou funcionário público também, né? Eu já falei desde o começo, sou analista jurídico do Tribunal de Justiça do Paraná. Segui essas duas partes, a do empreendedorismo e a carreira pública. Então, de tudo que eu já estudei na vida, o que eu mais tenho orgulho hoje é de saber me virar. Seja lá no tribunal fazendo uma pesquisa, uma minuta de uma sentença, que trabalhando como assessor de juiz, que lá dentro a gente faz isso também, seja o que for, eu consigo me virar. Então, às vezes eu me deparo com um problema, nossa, como que eu vou fazer isso aqui? Eu sei me virar. Eu sei me virar. Seja por técnica, seja por usando uma metodologia e principalmente pela experiência. É isso que eu quero de você. Usa as minhas técnicas aqui desse curso? Usa minhas técnicas, estou me apropriando, não são minhas. Usa as técnicas que eu apresentei no curso? Usa. Agora, aprenda a resolver os seus problemas, que isso vai ajudar e muito nos concursos, e muito mesmo. Vou parar de enrolar, tô com saudade já do curso, então eu tô levando a discussão um pouquinho para frente aqui, mas acho que já passei tudo que eu queria para você. De coração, eu quero que você passe no seu concurso, realize todos os seus sonhos e estou à disposição aí, me procure através lá do Instagram, participando das lives que você vai encontrar aí na jornada de estudo, e a equipe da Cultive está inteiramente à disposição aí, que essa empresa foi feita para isso, para ajudar você a realizar os seus sonhos através da sua carreira, a descobrir uma carreira, a saber como avançar nessa carreira, e a Cultive vai só cada vez mais desenvolver conteúdo para isso. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.